Olá a todos, o meu nome é Sara Martins e sou professora de Geografia. Será que nós, professores, sabemos de facto qual é o nosso valor? E quantos de nós conseguimos de facto comunicar esse valor? Será que já pensaram nisso? Eu sou professora e o único local onde eu me sinto realmente bem em situação de exposição ao público é numa sala de aula enquanto professora. Fora isso, em todos os meus contextos de vida, eu sempre preferi estar diluída no meio da multidão. Eu sempre preferi ser um elemento do grupo, em vez de ser o elemento do grupo que se destaca. Ora, um certo dia, o meu colégio perguntou quem estaria disposto a participar numa ação de formação na área da comunicação. Como para mim saber nunca ocupou lugar, decidi embarcar neste desafio longe de saber onde é que me estava a meter. A verdade é que eu pensava que iria estar sentada numa sala de aula normal, a ouvir falar de comunicação, a tirar notas, mas assim que a ação de formação comunicou, eu vi logo o caso mal parado para mim, porque disseram logo que este processo formativo iria culminar com a participação num Ignite. E eu pensei logo, eu a falar num Ignite, eu sou lá capaz de uma coisa dessas. A verdade é que amanhã se foi desenrolando e eu logo numa das primeiras dinâmicas de grupo, a Sara fez-nos escolher a cor de uma cartolina para nos descrevermos. Eu, na impossibilidade de escolher o azul bebê, que sempre foi a cor que me caracterizou, teria de escolher entre um azul mais escuro ou então outra cor. Digo-vos que praticamente comecei a chorar, tal foi a pressão que a Sara me fez para escolher entre A ou B, uma coisa tão simples para uns, mas tão difícil para mim. E aí eu pensei que não estávamos a falar de facto da cor de uma cartolina, nós estávamos a falar da minha personalidade, da minha maneira de ser, e se eu queria manter a linha constante ou se eu queria dar um passo em frente. Depois veio o primeiro momento de exposição. Eu tinha 1 minuto para responder a uma questão na frente dos meus colegas. Claro que o feedback dos meus colegas foi péssimo, porque eu quase bloqueei, quase não consegui falar, foi catastrófico. Mas houve um colega que no meio disso me deu, ou conseguiu perceber que eu conseguia passar sentimento nas minhas mensagens. Eu agarrei nesse post-it que me foi dado, colei no meu caderno de formação e fui para casa pensar em quem eu realmente era. Ou seja, eu consegui ver no sentimento a minha potencialidade e através do sentimento eu conseguiria chegar aos outros. Eu comecei a ver que também poderia ter pontos positivos em mim. Até esta altura eu sempre pensava em mim nos momentos menos positivos. Mas então, se eu tenho coisas positivas em mim, eu posso pegar nisso para chegar até aos outros. E a partir daí, eu cheguei aos dias de formação a ver que eu sou capaz, eu conseguia chegar lá e passar a minha mensagem aos meus colegas, apesar de continuar a detestar momentos de exposição como este, aliás. Ou seja, eu era alguém com voz, que podia ir dizer aquilo que sentia e que devia argumentar a sua vontade. E foi aí que eu comecei a pensar, se eu tenho voz, se eu hoje descobri na minha fase adulta que eu tenho voz e que devo comunicar aquilo que eu sinto, se eu tivesse passado por uma experiência destas, desde logo em criança, na escola ou noutro contexto qualquer, será que a minha vida teria sido a mesma? Será que o meu processo de crescimento teria sido o mesmo? O meu relacionamento com os outros e até o meu próprio percurso académico teria sido o mesmo? E foi aqui, com estas ferramentas que eu adquiri no meio desta formação, que eu comecei a pensar, e se eu pegasse nestas ferramentas e pudesse com isso ajudar os jovens com quem eu convivo diariamente, na minha sala de aula, na escola ou noutro contexto qualquer da minha vida, será que eles não podiam dessa forma sair da sua concha, perceber quais eram as suas potencialidades, ter um maior conhecimento sobre eles e através disso, será que eles não passariam a ter coragem para arriscar nas suas vidas e a seguir o caminho que eles realmente querem e não o que outras pessoas possam pensar por eles? Será que desta forma eles não poderiam passar a respeitar melhor a diferença e a conviver melhor com as pessoas diferentes deles? Será que não podiam crescer de uma forma mais equilibrada e a tornarem-se adultos mais completos no mundo atual? Ora, nós no meio disto não precisamos deixar quem nós somos. Não precisamos deixar de ser fiéis a nós próprios, nós temos que nos manter autênticos, nós temos é que perceber que temos pontos fortes e temos que pegar neles para fazer passar a nossa mensagem e sabermos comunicar o nosso valor. E é isto que eu desafio aos meus colegas, aos professores e aos próprios pais que lidam com os jovens diariamente. Vamos, através de tomarmos conhecimento de qual é o nosso valor, vamos ajudar os nossos jovens a perceber qual é o seu próprio valor e a saber transmiti-los aos outros. Vamos a isso?